quando a gente era mais novo, o nosso propósito de vida era simplesmente formar-se, porque nós pensávamos que o resumo da nossa vida era voltado tanto a uma felicidade que estava alinhado a um nome, como engenheiro, como sonho também de muitas crianças, ser presidente, ser doutor e por ali. Mas nos dias de hoje a gente vai crescendo e certamente vai perceber qual é a razão na qual Deus fez cada um de nós, ou seja, qual é o propósito da nossa existência. Individualmente vamos encontrar respostas muito claras. Na verdade, eu tive a felicidade de ter encontrado o meu propósito de vida, o meu objetivo e a minha razão, que é agregar valor na vida das pessoas. Primeiro, lutar todos os dias para que a humildade recaia sempre sobre a minha pessoa, no meu agir, preocupação em poder ver os outros a realizarem seus sonhos por intermédio de mim e certamente também prover uma segurança e uma espiritualidade acentuada tanto no seio da minha família, os meus amigos e certamente a comunidade em geral. Certamente o meu propósito de vida é agregar valor na vida das pessoas. Eu costumo dizer que este ano, na história já mais vivida, e nós tivemos o privilégio também de poder presenciar uma das maiores pandemias que o mundo já um dia viveu. Fora da história que nos traz das outras gripes, nos anos 1600 e pouco, 1400 e daí 1800 também houve certamente, tanto nos anos 800 também houve houve alguma situação que venha desabonar o mundo. Mas no ano 2020, excepcionalmente, eu fiz muitas coisas importantes, tanto consegui, de certo modo, acentuar mais a espiritualidade na minha família, com cultos domésticos, conseguimos, de certo modo, também ter mais oportunidade de poder orientar mais pessoas, ter também algumas descobertas, reflexões e certamente também deu com esta pandemia escrever muita coisa importante e ter preparado alguns livros, né, e mentoreado também alguns livros e como chave de ouro a graça que tivemos de podermos fechar em grande o ano na publicação do nosso livro Meu Mentor, né? Portanto, livro este que também foi escrito ao decorrer da própria pandemia. É um livro que tinha a projeção de ser escrito há muito tempo, mas essa pandemia permitiu que nós tivéssemos a oportunidade de escrevê-lo e certamente conseguimos fazê-lo mesmo com adversidades e a gente fez um lançamento espetacular, tanto um lançamento congregador, um lançamento na qual tanto agradecemos mesmo aqui a Letbook, sobretudo mais a mestria total tanto da DS Record, da pessoa, do seu responsável, Dom Semedo, que tivemos a oportunidade e uma coisa que muita gente talvez não sabe, o Dom Semedo na verdade é que desenhou o lançamento do livro Meu Mentor daquela maneira e tudo foi praticamente tanto na sua visão, mas a graça e a benevolência que Deus consagrou no seu coração foi a custo zero. Isto, tanto a gente observa no dinheiro um bem, tanto observa no dinheiro tanto uma satisfação para muitos, mas eu observo nas grandes ações que não envolvem dinheiro como sendo na verdade o maior bem que o ser humano pode ganhar e certamente na nossa vida Deus vai colocando certas pessoas que vão fazendo com que nós sejamos gratos. Muita gente queria dizendo, olha, eu também queria ter um lançamento assim, queria fazer aquilo, mas graças a Deus eu não tive custo nenhum, porque existiram pessoas de paz, de luz que Deus colocou na minha vida. E também aqui dizer que é neste ano, inclusive, que também tive a oportunidade, mesmo o espaço em que se passou o lançamento foi a custo zero, né? O Inêmio dos Santos teve também a benevolência e a graça de Deus caiu sobre ele em ter nos ajudado nesse aspecto. Em forma continuada, tanto Deus me abençoe neste ano. Penso que eu diria, tanto resumir este ano em bênção sobre bênção. É aquilo que eu disse, primeiro por fortificar
tanto a espiritualidade, os cultos domésticos na minha casa e termos uma conduta, ou seja, termos uma, na verdade, uma vida ativa do ponto de vista espiritual, não que não tenhamos antes, mas do ponto de vista familiar, né? Nós conseguimos construir isto. E isto foi muito bom. Então vamos continuar a orar, vamos continuar a pedir a Deus e vamos continuar certamente estar diante desses desafios para que efetivamente 2021 venha, na verdade, inclusive beneficiar dos feitos de 2020. Em suma, 2020 foi um dos anos terríveis do ponto de vista de contacto, do ponto de vista de muitas outras situações, mas também vamos dizer que foi um dos anos que Deus mais abençoou-nos em muitas coisas, tanto em bens materiais, tanto do ponto de vista espiritual, sobretudo. Em bens materiais, eu venho dizer que o livro, portanto, passa a ser um bem material, né? E do ponto de vista espiritual, conseguiu fazer com que alguns conceitos que eu, na verdade, vivia sobre a questão da humildade, respeito ao ser humano, mudou completamente. Eu percebi, na verdade, o valor até de um bom dia. Então, isto para mim é muito importante. No meu livro Desenvolvimento Pessoal, tem uma frase que diz: a graça que tu não apoias e não admiras não lhe será dada, mas a graça que tu apoias e admiras ser-lhe dada em duplo. Porém, nós na vida só podemos crescer se nós aprendemos a apoiar os outros. Embora a injustiça venha a pairar sobre o humano, embora tanto, podemos assim dizer, a ignorância venha fechar os nossos olhos, embora também, na verdade, a ingratidão venha tomar conta de nós, mas nós não podemos olhar como esses fatores, né? Sendo fatores decisores para a nossa ajuda a outrem. Nós temos que olhar esses fatores como um desafio que nós podemos quebrar. E a minha luta todos os dias é fazer parecer ao mundo e mostrar ao mundo que realmente a injustiça existe, mas nós diante da injustiça podemos ser gratos. É que realmente a injustiça, tanto, ou seja, a ingratidão existe, é que diante da ingratidão nós podemos ser gratos. É que a injustiça existe, diante da injustiça nós podemos construir a justiça. Quer dizer, é demonstrar o averso daquilo que o mundo olha como sendo um padrão de vida que não é padrão de vida, porque na verdade a construção da mente começa conosco mesmo. E certamente ao apoiarmos os outros, na verdade estamos a nos apoiar a nós mesmos. É como um conceito de perdão que também eu trago no livro de Desenvolvimento Pessoal. Este conceito de perdão, eu digo sempre, o perdão é a capacidade, quando você perdoa o outro, é a capacidade que você tem de reconhecer que você também é um ser falho. Por que você deve reconhecer que você é um ser falho? Você deve reconhecer que você é um ser falho por causa do perdão que você atribui ao outro, porque nós não somos perfeitos. Então, logo, significa dizer que o nosso par deve ser o nosso maior cooperador, não pode ser o nosso maior, na verdade, adversários ou competidores. Não, nós não somos adversários, a nossa disputa é conosco mesmo. Com os outros nós devemos cooperar. Por que com os outros nós devemos cooperar? É apoiar os seus projetos, é fazer com que eles cresçam, é ser humilde, é servirmos os outros. Porque nós, enquanto cristãos, a Bíblia diz que é tão saboroso, na verdade, é servir do que ser servido. E a nossa missão na vida, ela é grandiosa. E as coisas que vão acontecer, ela é grandiosa. Se nós, efetivamente, tivermos a oportunidade de podermos servir os outros em vez de sermos servidos. Mas o que acontece na sociedade é que as pessoas gostam de ser mais servidas do que servir os outros. E isso acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que nós tenhamos espíritos muito estranhos, como, por exemplo, inveja. Por isso é que normalmente nós angolanos, quando estamos a tentar crescer, o outro angolano é que sente inveja. Por quê? Porque ele não aprendeu esse sentido de vida, né? A inveja, a ingratidão, tanto a humilha. Quer dizer, nós preferimos humilhar os outros do que nós sermos humildes. Então isto, quer dizer, tudo é adverso. Porém, nós temos, as pessoas de luz são poucas e nós temos que nos doar a esta benevolência. Porém, se você conviver comigo na minha casa, você vai perceber claramente que o que eu vivo fora, eu vivo na minha casa, né? Eu vivo fora, eu luto pela minha família, não minha família simplesmente a minha esposa e tal, eu luto pela minha família do ponto de vista geral, tanto a minha família, irmãos, sobrinhos, tanto a família da esposa que hoje é minha família também, quando a gente se une com as duas famílias, tanto do lado um outro,
e eu respeito muito isto e procuro congregá-las, adicioná-las ao meu leque familiar direto. Então, eu luto pelas pessoas. Quer dizer, esse é um sentido de vida que eu tenho. Mesmo antes, enquanto professor, eu lutava pelos meus estudantes, eu luto até hoje, né, como professor, aliás, eu luto pelos meus estudantes em qualquer outro lugar que seja. Então, somente assim nós conseguimos construir um mundo melhor e conseguimos fazer com que Angola se torne mais alta. Porque, imagina que um Zacarias Samba, um Dom Semedo, se não tiver tanto esse lado humano, o que seria de Angola? Se nós valorizarmos a arte que nós fizemos, a arte não existe sem pessoas. A arte não existe sem pessoas. Eu até posso ser arrogante e as pessoas até vão comprar o meu livro, porque tanto o livro vende pelo seu conteúdo. Embora alguns compram pelo Zacarias Samba, mas o livro vende pelo seu conteúdo. Portanto, não vou ter a graça, não vai ser a mesma coisa. E outra, não teria moral até de escrever certas coisas que a gente escreve. Então a gente tem que viver isso. E não é algo que a gente tem que maquiar. Porque há muita gente que tenta maquiar e não consegue. Isto também tem a ver com caráter. Porque eu observando mais adiante, se você observar a nível de ver aos meus irmãos, quer dizer, este é um lado mesmo familiar. Porque começou pelos nossos pais, sempre congregaram pessoas, sempre foram pessoas de luz e tudo. E simplesmente nós estamos a seguir. E é algo natural. É algo natural. Nós tivemos a sorte de, na nossa casa, tanto do nosso pai e quando a gente viver com muita gente que nem sequer eram nossos familiares. São pessoas que, filho do amigo, sei lá, vem para casa, o pai cuidando como sendo, e todo mundo ter os mesmos privilégios, todo mundo ser castigado quando cometido um crime da mesma proporcionalidade, na mesma dimensão. Certamente nós fomos crescendo e é tudo natural. Então, pelo contrário, doar-se pelos outros é uma honra e um prazer, não é, na verdade, um envaidecimento. É aquilo que eu digo sempre. Se for para ajudar, ajude. Mas se for para se vangloriar diante da ajuda que você fez, então você não pode ajudar, porque você vai atrapalhar. Porém, ajudar o outro não faz dele desprezível e não faz de ti grande. Pelo contrário, faz de ti ser humano e faz dele um outro ser humano. Porém, faz de conta, você, quer dizer, ao ajudar o outro, você permite compreender que ele é uma mão, porque você tem duas mãos, ele é uma perna, porque você tem duas pernas, ele é um olho, quer dizer, significa que você congrega membros. Você não, na verdade, simplesmente ajuda, não. Você congrega membros e reconhece que é um ser semelhante a mim, é o conceito de semelhança. Então, é basicamente isto que nós temos, na verdade, como nos doarmos. E podemos aqui enumerar tanto certas situações. Eu gosto de honrar quando há disponibilidade. Eu sei que quando eu sou convidado em alguma atividade, eu digo não, nesta atividade eu não consigo, mas eu gosto de honrar os meus amigos. Eu gosto, por mais que teria alguma coisa, eu gosto de honrar os meus amigos, honrar aqueles que não são meus amigos, que efetivamente tornarão-se meus amigos, e viver uma vida tanto normal, tranquila, sem conflitos com as pessoas, embora as pessoas podem criar conflitos, mas nós procuramos de certo modo evitar esses conflitos, porque nós não podemos viver conflitos, porque o conflito destrói o coração. E outra, você ensina muito, todo mundo te ouve. Isto até é importante. Nós, muita gente nos ouve. Mas quantas pessoas, na verdade, você desabafa com eles sobre os teus problemas? Quantas pessoas você tem confiança sobre eles? Certamente que são poucas. E por serem poucas, você salvaguarda tanto a tua vida. Mas se não tiver ninguém que lhe ouve, do ponto de vista dos teus problemas pessoais, você está a caminhar para certas patologias da alma, depressão, ansiedade, e podemos cair também em algumas doenças, tanto como, por exemplo, doenças que podem imobilizar os teus membros. Então nós precisamos de pessoas que nos ouvem do ponto de vista pessoal. Não é à toa que nós investimos muito. Você conhece a minha abordagem. Eu posso estar num meio de palestrante, eles podem ensinar tudo, mas a minha abordagem é voltada à pessoa. Porque nós queremos aprender tudo, menos aprender o que nos faz ser pessoa. Nós queremos aprender empreendedorismo, queremos aprender até fotografias, são coisas que vai transformar a nossa vida do ponto de vista até material, de estatuto e tal, mas como pessoa. Nós temos muito bons profissionais nos dias de hoje, profissionais de sucesso, grandes executivos, mas péssimos pais,
péssimos amigos. Por quê? Priorizam mais o trabalho, são excelentes no que fazem, mas são péssimos enquanto pessoa. E nós não nascemos com trabalho, nós nascemos enquanto pessoa. Nós temos que fortificar e desenvolver mais a nível pessoal e certamente que tudo vai ser consequência. Porque as grandes empresas hoje, elas não observam na tua competência técnica, elas observam na tua competência comportamental, porque a técnica ela pode ser agregada, mas a comportamental é difícil. Mais vale ter um trabalhador com menos problemas do ponto de vista pessoal e aprender a técnica do que ter alguém bom técnico com muitos transtornos a nível comportamental. São inversíveis. Então, é a nossa luta. E uma das lutas, e aquilo que eu disse, agregar valor na vida das pessoas. Não só o voltado, tanto do ponto de vista técnico, mas sobretudo no desenvolvimento pessoal. A mentoria, por exemplo, hoje em Angola nós abandonamos o conceito de mentoria. Por quê? Porque nós desconhecemos e nunca vivemos, não faz parte do nosso DNA. A razão pelo qual nós investimos em poder trazer à tona um livro que desse resposta a esta temática, para que as pessoas conheçam de concreto o que é mentoria, para que as pessoas conheçam o que é ser mentorado, para que as pessoas conheçam o que realmente tanto caracteriza o perfil de um mentor. Então, é uma luta grande que cada um de nós deve fazer. E esta luta tem um nome. Tem um nome que é o Dome, tem um nome que é o Daniel Funs, tem um nome que é Luzolo, tem um nome que é Marli Celo, tem um nome que é Oscar Kinganga, tem um nome, quer dizer, tem um nome que é o Inene, tem nome de todos, tem nome Valdemar Dulo, que está fazendo um excelente também trabalho, temos ali o Armando, que está na área de vendas, temos ali o Felisberto, que fez muito e continua fazendo, mesmo no estado em que está, e uma das pessoas que eu muito admiro neste país. Temos ali tanto o André Zemba, temos ali tanto o Martinon, quer dizer, nós temos muita gente que vem trabalhando nesta temática. Temos agora o nosso jovem, na verdade, o Paixão dos Santos, assim como queira, o Malungo, que organiza aquele evento Felisberto, que também está vindo a dar mais carinho, olhando para as pessoas, geração. É isto que o mundo precisa. Nós não precisamos de muitos teóricos, não precisamos de muita gente que o faz. E são pessoas que, quando têm esses projetos, muitos deles pedem-nos mentoria e a gente vem mentoriando, só que eles não sabem se posicionar muitas vezes no lugar de mentor. Então, nós facilitamos com essa estratégia. Então, o que é a solução para olhar para as pessoas? É olhar para o que falta nas pessoas. Além de nós falarmos, escrevermos para eternizar o pensamento. Porque a próxima geração que vier já encontra o livro, já consegue ler, já consegue perceber e não consegue se perder. Então, nós não queremos transformar aqui um mar de técnicos, tecnocratas, um mar de pessoas adversas, não. Nós queremos aqui, na verdade, construir uma sociedade onde as pessoas são pessoas, onde as máquinas são máquinas, onde o computador é computador, mas deve obedecer à pessoa, onde o dinheiro é o dinheiro. Não é o dinheiro que deve governar a pessoa, mas sim a pessoa governar o dinheiro. Então, nós estamos nessa sociedade. E porque se o dinheiro governa as pessoas, eu sei que há bandidos, mortes, tanto inveja, roubos e tal. Por quê? Porque é o dinheiro que está a governar as pessoas. Então, como ele está a te governar, você a todo custo procura ele. Quando você percebe que não, eu sou o governador do dinheiro, a todo custo você faz com que ele viva para ti, trabalhe para ti. É da razão do conceito que os nossos educadores financeiros trazem sobre, tanto a renda passiva, né, e a renda extra. Quer dizer, é para permitir com que você sente e tenha rendas que na verdade venham de projetos seus, você sentar. E quais são os projetos nossos? Tens ideia na tua área do saber, na área de fotografia, escreva um livro. Tem ideias na área, por exemplo, de venda, escreva um livro. Tem ideias na área de consultoria, escreva. É isto que vai fazer de Angola grande e que vai ajudar as pessoas e que vai fazer com que até eternizemos o nosso pensamento. Então, isto é muito importante. Primeiro é que desistir não faz parte do meu DNA, porque eu sou uma pessoa muito persistente. Eu não tenho um conceito de persistência em dizer os outros sejam persistentes, não. Eu sou muito persistente, mas é muito persistente. É minha natureza mesmo. Eu sou muito persistente. E realmente é uma questão de muita reflexão. Se tivéssemos desistido neste ano, certamente que não poderíamos. Muita gente talvez estaria perdida, muita gente talvez não teria acesso a certas informações. E talvez não poderia melhorar
vida de outras pessoas, porque muita gente, após ouvir certas intervenções minhas em palestras, em workshops, eles é como se fosse uma libertação. Enviou mensagem: muito obrigado por isto, eu vi isto, mudou a minha vida, fiz aquilo. Há pessoas que, depois de ler um livro que foi publicado neste ano, dizem: muito obrigado, você transformou a minha vida, da minha família, do ponto de vista espiritual. Quer dizer, não há maior garantia que esta. E lhe garanto que, se nós tivéssemos investido neste ano, algumas pessoas que eu influenciei talvez estariam pior e sem esperança. Eu já recebi, só para ter uma ideia, eu já recebi mensagem aqui, pessoas a dizer: vou me matar, não vejo isto por causa daquilo. E eu tiro o meu tempo, às vezes 22, 23, a minha esposa é compreensível nesse aspecto. Tiro tempo para que eu possa atender essas pessoas. Então, eu converso, eu ligo, envio mensagem, vamos interagir. Mas por que uma pessoa vai confiar a vida dele em si? O que achou? É porque, de certo modo, achou que houve uma luz. E muita luz as pessoas talvez não poderiam ver no outro momento. Mas a fase de pandemia permitiu com que nós enxerguemos cada um de nós e perceber, não, afinal de contas, isto é confiável. E vai confiar uma coisa interessante. Então, muita gente nesta fase enviou mensagem dizendo: tem um problema no meu lar, não estou conseguindo, a minha mulher está. E a gente consegue penetrar ao fundo e perceber e aconselhar. Ainda faz a pandemia, recebemos pessoas, tanto em nossa residência, para poder fazer um processo de aconselhamento de casal. Na pandemia também permitiu que eu até ativamente tivesse consumir mais produtos do Vitamina. Tudo que eu precisava, eu olhava para os que estivessem e certamente consumia. Quer dizer, a pandemia, na verdade, se eu tivesse desistido, muita coisa eu não poderia possivelmente fazer, satisfazendo e agregando valor às pessoas que, na verdade, não propôs de vida. Então não poderia. E numa fase verdadeira como esta, eu fui das pessoas que logo começa a pandemia, até antes da pandemia, né? Até foi subsequente já ao mês que nos deu origem tanto a estado de emergência e sei lá, nós temos cursos aqui no Cabo, nós começamos a fazer online 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E muita gente foi, havia muita partilha, muita gente participando, muita gente fazendo. E muita gente olhando aquilo e tudo, eu enviava mensagem, eu observava e tal. Quer dizer, coisa que foi muito importante. Quer dizer, momento de aflição, mas graças a Deus não me esqueci do meu DHD. Deus, humildade e dedicação. Dediquei-me bastante nessas situações. E fiz muitas lives, ensinei muita gente, tanto do ponto de vista corporativo, do ponto de vista pessoal. Tanto a minha área, que muito abandono muitas das vezes, peguei, tanto trouxe à tona as pessoas, conhecimentos voltados à minha área para preparar as pessoas. Fiz formações, tanto online, e tive muita dedicação enquanto profissional também, no lugar em que eu presto serviço. Dediquei-me bastante, organizar em nenhum momento, tanto pelo contrário, buscar ideias, tanto fazer aquilo que realmente são orientações da própria direção e ingressado mais ainda com muita dedicação. Para mim foi um ano positivo, que eu ter desistido este ano, muita coisa não poderia alcançar. Aquilo que eu disse, tanto do ponto de vista pessoal, tanto do ponto de vista material, que eu acabei de fritar aqui o livro, sobretudo, que tem maior ênfase, tanto foi um ano de muitas realizações. E lhe garanto que há anos normais que a gente não consegue realizar porque alcançamos este ano. Só para termos uma ideia, ano passado eu não publiquei livro. E este era um ano muito bom. Não tínhamos pandemia, não tínhamos aquilo, não publiquei livro. Mas este ano eu consegui tanto publicar, mesmo com a diversidade, conseguimos publicar o nosso livro. Porque tanto eu havia me comprometido de que a cada ano pelo menos saia um livro, mas no ano passado não conseguimos. Mas é um ano que estava muito bom, não conseguimos. Por N motivos, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista produtivo, mas no ano passado não conseguimos. Mas neste ano, não deixamos passar o ano assim. E olha aqui, foi no mês de dezembro que nós efetivamente trouxemos o livro para poder tanto chegar. Então,
é um ano. E claro, há pessoas que no meio de injustiças, no meio de ingratidão, eles desistem. Cara, a ingratidão faz parte do DNA do ser humano. O nosso cérebro, os estudiosos dizem que 90% do nosso cérebro está propenso ao mal e 10% ao bem. Essa é a razão que quando o cérebro está contra o mal, está com um problema, ele aciona um informante para todos os órgãos que vai de encontro a este problema. Por exemplo, eu tenho problema, na verdade, de ansiedade. O que o cérebro faz? Envia mensagem para os outros órgãos que podem ser danificados com ansiedade e ele começa a trabalhar seriamente. Então, diante da ansiedade, vem outros problemas. Vem problemas de quê? Ok, você não se alimenta em condições. Quando não se alimenta em condições, o que acontece? A barriga, o estômago, você tem problemas. Ok, diante da ansiedade, você às vezes não bebe água em condições. Quando você não bebe água, o que acontece? Não hidrata o corpo. Acontece muitos danos aos rins, não sei o que, quer dizer. É um problema causado. Então vai. E por que eu vou ter que dar ouvido à ingratidão para me causar problemas do gênero? Quer dizer, se as pessoas entenderem a grandiosidade de certos perigos que nós corremos em observar o mal nas coisas, nós não vamos conseguir viver em paz. Mas se nós observarmos o bem nas coisas, até o mal, você não ligar muito, certamente que é o caminho puro para a felicidade. Porque não existe felicidade dizer, olha, eu vou ser feliz quando casar. É mentira. Eu vou ser feliz quando conseguir um emprego. É mentira. O conceito de felicidade não é aplicado a isto. O conceito de felicidade é aplicado à nossa natureza humana. E Deus fez-nos felizes. Mas desde que nós fugimos o mal, assim como Paulo clamava em tanto Romanos, dizia, tanto o bem que eu quero fazer, muitas das vezes não consigo, porque o mal que eu não quero fazer é que automaticamente tanto é feito. Mas é aquilo que nós temos dito. Devemos controlar qual é este mal. Eu sei que a cada ser humano sã, de consciência, deve a cada dia, quando colocar a sua cabeça no seu travesseiro, antes deve refletir o que eu fiz durante o dia, que é o balanço diário, o que eu fiz durante o dia, onde é que eu errei, para não lhe causar problema. E havendo algum inconveniente pessoal, olha lá, problemas não se resolvem por si, devem ser resolvidos. E aquele conceito que diz, não depende de ninguém, não depende desse, não sei, ok, é um conceito bom, você não depende de ninguém para se aprovar, porque você já é aprovado por ser que Deus te fez. Mas é importante que se você refletir que alguma coisa foi anômala, né, você deve recorrer às pessoas autorizadas com matérias para que efetivamente lhe orientem. É ali onde está o sentido do bem-estar da vida, quando os mentores fazem-se presente. O mentor não pode ser simplesmente quando aparece, quando publica uma coisa, ou quando você liga para perguntar ao outro lado, tanto, ou alguma outra coisa. Não. O mentor existe, você tem que consultá-lo. Aquilo que eu digo sempre, eu vou repetir, um dos mentorandos mais disciplinados que eu conheço, e efetivamente, não importa o horário, quando ele tem alguma situação, ele liga, o Daniel Cruz. Ele pode ter qualquer situação, ele me diz, não, essa parte já não. Liga, como é que podemos fazer assim, o que é que... Olha, Daniel, precisamos fazer isto, vamos assim, vamos ali, e tudo muito mais. E percebes que há muita gente que pensa que, não, ele se fez, ele é porque, lutou e fez. Claro, lutou, mas é uma obra de mentoria, é resultado de mentoria, de encontros estratégicos. Então, é isto que nós devemos salvaguardar. Mas as pessoas não estão preparadas para essa conversa. Por quê? Porque todo mundo acha-se autossuficiente. Ninguém é autossuficiente, o único autossuficiente é só Deus. Nós precisamos dos outros para sermos nós. Nós não precisamos de palavras negativas dos outros, não. Precisamos de apoio, de cooperação com os outros, aquilo que eu falei tanto mais atrás. Precisamos de cooperação. E essa cooperação parte precisamente, o mentor é um cooperador contigo. Eles cooperam para que a tua vida dê resultados. Até inclusive o mentorando, em algum momento se torna mentor do seu mentor. Por quê? A mentoria é uma partilha. Eu não sei tirar fotografia, certamente que o Dome tem que me mentorear nesse aspecto. E eu tenho que ter coragem de dizer, Dome, eu não sei tirar fotografia. E o Dome vai me ensinar como localizar ângulos, como se posicionar e tal. Ali está, como ganhar dinheiro com teu próprio telefone. O telefone, para muitos, fazem milhões, mas nós não sabemos. Então vamos a quem sabe para podermos ensinar. O conteúdo que nós prestamos, que nós postamos nas redes sociais, elas vendem. Como é que nós estamos a nos vender? Quer dizer, uma pessoa séria
vende o seu Facebook, às tantas publica informações de negócio, depois publica memes, depois publica... Não tenho nada contra memes, mas você tem que ter uma identidade no seu Facebook. Você até pode, mas memes ligado, por exemplo, a alguma coisa que você queira fazer. Você não pode publicar tudo que partilha, vai partilhando, não. Você tem que fazer o quê? Uma limpeza. E assim é a nossa vida. A nossa vida não pode ser vendida por várias maneiras. Nós temos que vendê-la da maneira mais correta possível. Como é que é possível? O Dome é o homem da fotografia e vai em algum momento, falamos de tudo, não sinto nada que ligue ele à fotografia. Até ele dizer, não, também sou fotógrafo. És fotógrafo? Quer dizer, essa pergunta não pode ir. Quer dizer, o teu toque, a tua maneira de falar, alguns enquadramentos de falar, você vai dar conta, esse é fotógrafo. Porque na nossa conversa, nós podemos estar conversando, por exemplo, de uma... Vamos andar da China e tal, e eu tenho que ouvir de ti dizer, você uma paisagem, você tem uma fotografia. Eu vou sentir, esse cara gosta muito de fotografia. Eu tenho que sentir o teu DNA, está ligado a quê? Compreende? Porque há muita gente que não tem DNA. São os filhos da dúvida, que você faz o exame de DNA daquilo que faz, acusa dúvida, quer dizer, você não sabe se o concreto é quem. Então nós temos que ter, o nosso DNA tem que indicar esse, e insiste o ser possível, quando nós não desistimos. Porque quando nós não desistimos, saber que nós, o que nos leva a essas lutas, não o dinheiro, é a satisfação em fazer aquilo. E o mundo se comove não por dinheiro que você ganha. Por isso que você vê uma ação social, todo mundo apoia, todo mundo move. Mas uma ação, por exemplo, você ganhou milhões, não sei o que, quase que ninguém liga muito. Se hoje nós publicarmos duas imagens de dois maiores empresários, disseram, esse camarada ganhou bilhões de dólares, não sei o que. Olha, este camarada ganhou pouco, mas olha, usou esse pequeno dinheiro, aplicou não sei aonde. Todo mundo vai se comover. O melhor professor do mundo, que foi eleito queniano, ele doava 70% do seu mísero salário para a comunidade. Olha, ganhou não sei quantos milhões de dólares, como o melhor professor do mundo. Não porque ele era bom professor, não. É pelo lado humano poder partilhar o pouco que ganhava. E ali vamos recorrer à Bíblia. Se nós vermos tanto a parábola dos talentos, no livro de Mateus, vamos perceber claramente. Mateus 25, o que a Bíblia diz? Quer dizer, no pouco você foi fiel e no muito te farei e estarás nas benesses do teu rei. E o que enterrou seu talento, o que foi dito? Foi dito, quer dizer, foi retirado, foi dado a quem tem mais talento e certamente ele foi tirado dali e colocado num lugar de sofrimento. Então, quando você não sabe usar bem o teu talento, quando o teu DNA não dá o teu talento, você não é digno de estar com esse talento. Porque o talento, quando é dado, é multiplicado. Quanto mais você usa talento, mais talento você terá. E quanto menos você usa, você perde. Você quer, muita gente diz, nunca mais fiz isso, acho que perdi a prática. Não perdeste a prática, foi retirado aquilo que você não usa para dar a uma outra pessoa. E muitas das vezes você só lembra que você fazia quando você vê outra pessoa fazer com maior profissionalismo e talvez já ganhar muita coisa sobre aquilo. E as pessoas querem ver. Porque o Salomão diz de que vale riqueza sem bom nome. Mais vale ter bom nome do que ter muita riqueza. Porque bom nome te leva ao bem-estar. E muita riqueza pode te levar a uma dor. E tentar até, inclusive, na verdade, exibir e baixar os olhos. Então, um bom nome é bom. E o bom nome tem a ver com o nosso DNA. Eu não posso simplesmente convidar o Dome para vir fotografar no casamento se eu ter 1 milhão de kwanza. Eu tenho que dizer, poxa, se eu tenho 100 mil, vou conversar com o Dome. Porque eu sei que o Dome é sensível a isto. É uma exceção que vai haver, não que o Dome é barato, não. E não vai deixar de ser profissional. Não deixa de ser profissional. Continua sendo o Dome médio. Pelo contrário, mais grande ainda. Porque eu vou levar, poxa, o Dome, olha, uma boa pessoa. Olha, não se preocupe, por mais que tenhas pouco, vai só conversar com ele vai te atender. Por mais que não venha Dome, só sentido efeito, olha, eu não vou conseguir lhe atender por causa disto, claramente os teus custos, às vezes, de deslocação daquilo é maior, mas podes indicar alguém que pode atender. Só este fato já é muito importante, já eleva quem realmente é Dome. Isso tem a ver com o quê? Com DNA. Tá, então, é este trabalho que nós devemos fazer e não podemos efetivamente desistir. E para efetivamente, quem quer desistir, essa pessoa está a rejeitar o seu propósito de vida e não é digno de tratamento. Então, a desistência nos leva a um problema muito sério. Problemas de quê? De começar a se revoltar com a vida e depois, no final das contas, se manifestar até com os próprios irmãos. Então, é muito importante que nós observemos, na verdade,
o nosso talento ser multiplicado, lutarmos por ele e a construção do ser humano dentro de nós. Isto acho que é mais espetacular. E certamente fazermos mais pessoas, mentorearmos mais pessoas, e cada um de nós tem que ter essa missão. O Doma tem que ter mentorandos na área tanto de fotografia, o Daniel tem que ter mentorandos na área de educação financeira, o Armando Gomes tem que ter tanto mentorandos na área, por exemplo, de venda. O Edilando tem que ter mentorandos na área, por exemplo, de venda, distribuição de livros. O Dulo tem que ter mentorandos na área de organização de eventos. Somente assim a bola cresce. Você está a multiplicar pessoas. Agora, você se torna um expert naquilo. Você sem multiplicar. Sabias que os grandes filósofos do mundo não escreveram muito? Quem escreveram? São os seus discípulos. Jesus Cristo não sentou para escrever, inspirou os seus discípulos para que escrevessem. Então, é ali onde está a continuidade do trabalho. Imagine que ele não tivesse instruído esses discípulos. Depois, o que aconteceria? A sua passagem não valeria absolutamente nada. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas venham falar de nós, com que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Não é falar de nós para sermos famosos, não. Não é isto. Ninguém quer saber de fama. Nós queremos perceber, na verdade, aquela grandiosidade do ser humano, em poder descobrir e ser redescoberto, e ter uma redescoberta. Isto é que é muito importante. Agora, se é famoso, não é, isso é consequência, não podemos nos envaidecer com absolutamente nada. Pelo contrário, a gestão da nossa imagem vale muito caro. Quanto mais você for querer se exibir, a tua queda é sempre maior. Então você tem que estar sempre nos bastidores e alcança o teu sucesso sem se preocupar muito com o que realmente é fama, porque fama é um conceito que as pessoas usam para serem vistas, e quando você, na verdade, acaba optando pela fama, o que vai acontecer? Se torna exibicionista, começa a fazer coisas para aparecer, começa tanto a te vestir para aparecer, andar, falar para aparecer, se exibir, mostrar o mais inteligente, e vais ter um problema, vais começar a debater à toa, tentar mostrar que você é mais inteligente, buscar a razão. Não, nós no debate precisamos cooperar. Eu preciso ouvir atentamente o que o homem está a falar, juntar com as minhas palavras e perceber claramente que o caminho é este. Não é mais contrapor simplesmente e atacar não. É que num debate, por mais que a pessoa esteja no caminho errado, mas tem sempre alguma coisa que vai falar de valor, que você vai incluir a outra coisa, vai dizer, não, o caminho é este, com base no que você falou, que a pessoa sente. Isso é que é cooperação. A pessoa sente que participou daquilo e vai concordar claramente. Então, se nós evitarmos isso e construirmos mais a mente, claro, a mente de debate acadêmico é importante, mas o debate acadêmico é que não é buscar, na verdade, é buscar vários conceitos, várias teorias, para nós compreendermos um fenômeno e fizermos essa pesquisa do ponto de vista empírico. Então, esse fenômeno, cada um na sua área pode estudá-lo e dar resposta na sua área. O fenômeno da doença, por exemplo, os economistas estudam para ver o impacto financeiro que vai se investir para que efetivamente isto, mas isso advém depois do estudo médico. O homem da sociologia vai estudar também o comportamento da sociedade diante desta doença. E ali vem o psicólogo, na verdade, trabalhar, quer dizer, para evitar consequências psicológicas, tanto adivinha desta doença. Quer dizer, o fotógrafo vai registrar o momento para que se torne, na verdade, um arquivo. Quer dizer, cada um de nós, o redator vai escrever para que isso se torne registro. Quer dizer, cada um de nós vai participar numa pesquisa e cada um com seu saber. Isto aí, na verdade, é que constrói a humanidade. Nós não podemos então não saber que o fotógrafo é melhor que o sociólogo. Não, são ciências diferentes. Por mais que seja até sociólogo, são visões completamente diferentes. Um vai estudar a sociedade de uma outra vertente, outro de uma outra vertente. Também podem ser dois economistas com duas perspectivas. Um vai estudar numa vertente, ok, mais de custo, outro pode estudar numa vertente também dos benefícios, depois quer dizer, olha, com base nos conhecimentos econômicos, embora sendo os custos maiores, mas nós vamos ganhar uma população ativa e se nós perdemos essa população, efetivamente nós não vamos conseguir trabalhar, como aconteceu na Itália. Chegou um momento que aquilo estava a dar muito. Fizeram o quê? Priorizaram salvaguardar os jovens e, os velhos, estavam a partir, porque em salvar, em poder prover certas situações, quer dizer, sabendo que os jovens é considerado pouca e depois é maior força de trabalho, os velhos já estão cansados, estão na reforma e tal, quer dizer, eles têm mais custos também com providência social, que é pagamento tanto de sua reforma e tal, então preferem salvaguardar quem está a contribuir para isto, quer dizer, são simplesmente filosofia, são estudos, são análises e vai se ver sempre tanto pela lei, tanto de custo versus oportunidades. Então é isto que nós devemos fazer e não podemos efetivamente desistir jamais. Como tanto sentido de satisfação. É bom que eu recomendo que os jovens não desistam, mas carreguem consigo o DHD, que é Deus, humildade e dedicação.
deve empreender? Empreender e crescer.